comissão da infância e da criança e do adolescente aqui de Carapicuíba. Se sentar, a casa agradece. Amigos, né? Ele me convidou para eu estar fazendo uma palestra para vocês a respeito do exame da ordem, né? E também vou contar um pouquinho para vocês. Advogado. O nome diz, né? Jovem advogado, mas também está aberto para os estudantes de direito, né? Primeiro do exame da ordem. Vocês são alunos de segundo e terceiro ano, né? Terceiro e quinto. Segundo, terceiro e quinto. Não, se precisar. Obrigada. Você não apaga nada aí não, menina? Vai precisar do... Pode apagar. No exame da ordem, quando eu estava mais ou menos no quinto ano, já subiu aquele jeito, né? Aquela coisa, nossa, vou terminar a faculdade e vou prestar o exame da ordem. Mas existem algumas coisas que a gente... eu sempre pensei, quando eu fazia faculdade, eu também estagiava. Então, muitos colegas que eu convivi na faculdade, né, eles não, enfim, não fizeram estágio. Não quer dizer que a pessoa não faça estágio, que não vai passar no exame da ordem. Só que existe um grande diferencial. Você fazendo estágio, um bom escritório, você se dedicando, tudo bem. É teoria, o que é prática, mas ajuda muito. Então, para mim, foi muito importante eu ter feito estágio. Uma outra coisa eu falo também para vocês, se vocês tiverem oportunidade de procurar um cursinho, quanto antes, mas eu estou no terceiro ano, não tem problema. Se tiverem oportunidade, ou mesmo em casa, pegam as provas anteriores, né? Estudem o máximo que vocês puderem. Até quando algumas situações que eu passei, né, doutora Marcelo, quando eu estava prestando o exame da ordem, depois de feita a faculdade, 1 ano sem sair de casa, 1 ano sem comprar calça jeans, isso para uma mulher é péssimo. 1 ano sem comprar moto, sem nada, sem namorado. E abdiquei de tudo de verdade. Nossa, isso pra mim é fácil, eu já tô acostumada. Não exagerei, não. Pra vocês terem uma ideia, eu pensava assim, meu pai, tudo na parede assim, tudo estava escrito. Só não tinha no teto, né? Então eu deitava na cama assim e ia olhar. Abri o guarda-roupa, tinha alguma coisa de matéria de direito civil, penal, constitucional, enfim, todas as matérias. E fazia estágio de manhã e de tarde e à noite pro cursinho. Chegava em casa meia-noite. Descansava, tudo direitinho. Chegava no final de semana, cursinho. E o tempo que sobrava no domingo eu estudava até pelo menos meio-dia. Isso sem passear, sem nada. Durante pelo menos, vamos dizer, uns 8 meses. Valeu a pena? Muito. Vocês não têm noção. Valeu muito a pena o esforço. Nossa, foi assim, maravilhoso. Aí existe aquela outra fase, assim, quando a gente está no quinto ano, mas que matéria você vai prestar? Tem as 4, civil, tributário, trabalhista ou penal. Eu optei por penal. Na época, porque tem menos recursos para fazer na parte prática, e civil, outras matérias trabalhistas, são mais recursos para se fazer na segunda fase. Fui fazer a primeira fase. Não sei se vocês já estão por dentro, que o exame da ordem é unificado agora. O que quer dizer? Ou seja, uma prova para o Brasil inteiro. No meu tempo, quando eu fiz a primeira fase, que eram 100 questões objetivas, 10 de civil, 10 de penal, 10 de constitucional, 10 de direito administrativo, tudo bonitinho, separadinho. Agora, misturado. Então tem que tomar muito cuidado. Vão pegando essas provas atuais, né? As mais atuais agora. Vão fazendo com calma, que vocês puderem. E a prática é aquela coisa, uma peça e 4 questões, né, para fazer. No meu caso, como eu escolhi penal, aí caiu o habeas corpus. Foi tranquilo, fiz, coloquei jurisprudência. No dia da segunda fase, levei aquela mala cheia. Nossa, tem certeza que eu estava viajando, né, quando eu saí de casa, nada. Um dia chuvoso, em Osasco, mas foi tudo bem. Aí uma outra lenda, não sei se conto, eu falo isso pra vocês,
desculpe, professores, que os examinadores são filhos de chocadeira. Pelo amor de Deus, fique sabendo disso. Pelo amor de Deus. Já fui examinador, né, professor? Ai, meu Deus, calma. Passaram isso, nossa, ai, cuidado. E os examinadores são filhos de chocadeira. Cheguei lá, 2 pessoas tranquilas. Um senhor e uma senhora, uns amores em cima da casa. Nossa, sossegado. Sentei bem aqui na frente deles, fiz a prova tranquila, fui no banheiro, comi meu chocolate, bebi minha água. Deixei de fazer 2 questões. Mas o que aconteceu? Na época do cursinho, os professores até falavam, se não der tempo de fazer as questões, mas se dedique em primeiro lugar na peça. É o mais importante. Eu me dediquei mais na peça. E fui embora da casa. Falei, bom, deixei de fazer as questões, não sei. Passei, foi tranquilo, né? Então, gente, o que eu tenho a falar pra vocês é que se dedica, não, sabe? Não tenha preguiça. Claro, não precisa fazer igual eu também, ficar 1 ano sem namorado, 1 ano sem comprar roupa, também não é assim, né? Porque eu não tinha condições, né? Eu tinha que bancar o meu cursinho, né? Então foi um investimento que valeu a pena. E, sabe, tranquilo, lia muito, perguntava mesmo de verdade dos professores, sabe? Não tinha preguiça, ia fundo de verdade. E quando você entra, né, eu entrei no dia que eu fiquei sabendo do resultado, tem uma colega minha, né, disse, ai, Carolina, você não passou. E eu não tinha computador em casa, eu corri na causa, e cheguei lá e falei, se não foi dessa vez, na outra vai ser. Aí não tem problema, eu passei, fiquei feliz. Mas tem colegas que hoje me procuram, né, que se formou comigo e não passou. Ah, mas por que você passou e eu não passei? E são pessoas que estudaram não quanto eu, que se dedicaram mais, mas quanto uma coisa. Psicológico na prova. Eu tive também uma aula no cursinho, não foi só as matérias, né? Foi uma psicóloga dar uma aula lá e ela falou, gente, conta muito na prova de vocês que existe uma pressão, não só da gente mesmo, mas existe em volta da gente. Né? O pai, a mãe, enfim, o namorado, todo mundo, tem que passar no exame da ordem. Mas a gente teve essa aula com essa psicóloga e ela nos passou confiança. Vamos fazer a prova primeiro. Esquece as cobranças. Se você passou nessa fase, se você passou nesse momento, ótimo. Se não passou, você vai se dedicar da próxima vez, você vai passar na outra. Mas não fica aquela coisa, não, eu tenho obrigação de passar. Não é bem assim. Né? Tudo bem, eu fiz o primeiro exame, passei no primeiro exame. Tem colegas meus que não passaram no primeiro, mas passaram no segundo, no terceiro. Hoje já passaram, faz 5 anos que eu sou formada. Tudo bem, não é, né, um bicho de 7 cabeças. Mas é isso que eu tenho que falar para vocês. Alguma pergunta? Podem perguntar. Você fez o cursinho, na faculdade, e você fez muita coisa. Estágio. Cada um tem atividade diferente da escola, estágio, cursinho, mas qual que nós resultado que realmente na hora de aplicar na prova, você fez e responder as questões, o que valeu mais? Sim, sem merecer um outro, tá? Não, sim. O estágio realmente. Vou te dar 2 respostas. Na primeira fase da vida, é fundamental o estágio. Principalmente na parte trabalhista, civil e criminal. Porque o escritório que eu fazia estágio eram as 3 áreas. Então, eu falava para os advogados, tem uma peça processual, tem alguma coisa para fazer? Traz aqui e me corrige. Então, pelo menos nessa primeira fase, foi o estágio. Já na segunda fase, realmente, o que mais, assim, vamos dizer, me ajudou mesmo foi o cursinho e a faculdade. Os 2 eu acho que, como você falou, não desmerecendo nenhum, né? Mas eu falo assim, que me ajudou de verdade, contou pra mim de verdade no fim de dia estágio. Muito importante. Porque o cursinho eu fiz depois que eu me formei. Uma dica para vocês, se vocês tiverem oportunidade de fazer quando vocês estiverem no 4º, 5º ano, perfeito para vocês. Mas eu, como eu não tive condições de pagar uma faculdade, então
Assim que eu terminei o primeiro exame, né, fiz um cursinho, eu prestei logo no início. O primeiro exame de 2005, eu já tinha estava fazendo o cursinho e já prestei. Só para aproveitar, desculpe, aproveitar a questão, sim, a faculdade ela dá uma base doutrinária. Ela dá uma base doutrinária. É na faculdade que nós bem. É na faculdade que nós temos o primeiro contato com o direito, né? Os conceitos, doutrina, legislação, jurisprudência. Então, ela te prepara para. Agora, é no cursinho que a gente tem um direcionamento do exame. Há uma otimização do processo. Né? Então, o cursinho, na verdade, ele não substitui a faculdade, nem poderia ser. Mas ele complementa aquele conhecimento que foi adquirido nos 5 anos aqui na faculdade. E Marcelo, é o que eu até falo, pessoal, eu pego isso como resuminho já. Não é o momento de resumo, vocês têm que usar a doutrina pura. O resumo é lá para o final. Aí sim, vocês vão recordar tudo que vocês tiveram aprendizado. Como eu falo para eles, o arroz e feijão a gente vai dar para vocês. E vocês precisam do arroz e feijão para mais na frente colher o quê? A carne, a batata frita, a saladinha. Então tem essa coisa. Ah, mas eu vou pegar um resuminho, estudo por cima e consigo ir bem na prova. A prova é o de menos na faculdade. Eu acho que a minha vontade, a do Calil, do professor Marcelo, é o quê? Que vocês tenham o suficiente conhecimento para passar no exame da ordem, ou da promotoria, para ser delegado, ou qualquer outra situação, entendeu? Então, é aquelas dicas. Ali eu brinco, não quero mais resumo na minha sala de aula. Trate de comprar uma doutrina pura. Não é, sabe, não, é que a gente quer o bem de vocês. Não tem dinheiro para comprar porque é caro. Eu estou no mestrado, porque eu gasto dinheiro com livro, Deus me livre. Mas a biblioteca está bem servida de livros. Vocês podem ficar, acho que 7 dias, com mais são 14 dias de renovação. Dá para estudar bastante. São essas coisas que tem que ser policiar durante a faculdade para não ter esse problema. Essa sinopse. É questão do momento, né? Essas sinopses, esses resuminhos, assim, são importantes, ajudam muito, mas no momento certo. Né? Aqui, na graduação, tem que ler boa doutrina. Tem que ler os clássicos. História para direito penal, civil, constitucional. Quando se prepararem, ou estiverem na fase de preparação para o exame da ordem ou concurso público, o resuminho ajuda. Você bate o olho, vê a resposta. Mas tem que ter um preparo para isso. Isso só é adquirido nos 5 anos. Não pode ser diferente.